Bom dia a todos. Meu nome é Sérgio Rassi, tenho o prazer de estar presidindo a mesa, na companhia do moderador, Dr. Marcelo Malta. Quero dizer ao querido amigo Edivaldo que é uma grande honra estar aqui em Maceió novamente. Temos laços de amizade de muito tempo. E eu ainda brinquei com ele, é a primeira vez que eu venho num congresso que eu estou só presidindo mesas. Mas é bom que a gente, desse lado aqui, tenha uma outra sensação. Eu lido apenas com eletrofisiologia, não sou estimulista. O estimulista do nosso grupo é o Dr. Malan. E nós temos um grupo de arritmias bem grande em Goiânia, unindo tanto a área de eletrofisiologia como marca-passo. Então, muito obrigado mais uma vez, doutor Edivaldo, pelo prazer de estar presente aqui. Eu vou passar a palavra agora para o Dr. Marcelo Malta, que vai fazer a apresentação dos palestrantes. Tenham bastante proveito. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer ao Edivaldo pelo convite, né? É importante que a área de estimulação cardíaca e arritmias, né, para o clínico, principalmente, né, ela se difunda cada vez mais, né, porque trata-se, né, de um tratamento que muitas vezes com diminuição de mortalidade até mais do que vários medicamentos das quais somos constantemente, né, abordados em termos de palestras. E a estimulação cardíaca artificial traz essa importante redução de mortalidade, e dentro de um mundo que cada vez mais tem se tornado digital, né? Cada vez a tecnologia tem avançado na melhora da qualidade de vida da população, né? A estimulação cardíaca vem ao encontro disso e trazendo cada vez mais novidades. Eu gostaria de convidar para o Dr. Carlos Eduardo Duarte para a palestra sobre marca-passo sem fio, como e para quem. Dr. Carlos é especialista em estimulação cardíaca artificial e eletrofisiologia e diretor do CARE, que é o Centro Avançado de Ritmologia. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite ao amigo Dr. Edivaldo. E você consegue projetar aqui também? É de enorme prazer falar sobre um tema tão palpitante na estimulação cardíaca. Inicialmente, eu gostaria de declarar meus conflitos de interesse. Então, em destaque, eu colocaria ali a Boston, Medtronic, Biomedical, e vocês vão entender por quê, e eu quero discutir esses conflitos de interesse. Quando você acaba iniciando uma terapia ou interesse, é natural a indústria vir e te cooptar para você fazer esse tipo de promoção daquela terapia. Então, aqui os senhores notem que a extração de eletrodo em 2011, nós iniciamos um centro lá na Beneficência Portuguesa, em 2014 me tornei prócto. CDI subcutâneo, em 2017 fizemos o primeiro implante, em 2019 me tornei prócto. E o Leadless, 2019, nós começamos a busca por esse conhecimento fora do país, em 2021 fizemos o primeiro implante em São Paulo. De forma que eu diria que a indústria tem mais conflito de interesse do que a gente. Então, aqui eu gostaria de declarar que não vai ter qualquer influência em relação ao tema. Todos nós que trabalhamos com estimulação cardíaca, em especial, a gente tem que sempre colocar, isso é um gráfico que eu coloco para os residentes, para os fellows que nos acompanham, que a gente precisa, ao estar de frente com uma nova tecnologia, saber se você está motivado ou se você você acredita naquela tecnologia. E tem uma diferença nessa busca pela excelência entre a motivação, que é algo passageiro, e a disciplina. Na década de 60, inicia-se a estimulação cardíaca artificial de forma endocárdica. Esse é o grande salto da estimulação cardíaca, onde alguns colegas, no caso do Dr. Fuhrman, adentra o sistema transvenoso e evita que se tenha que fazer uma toracotomia para implantar o marca-passo. Esse foi uma tecnologia disruptiva para aquela época, 1960, o grande marco da estimulação cardíaca que nos permitiu, nós clínicos, eu sou clínico de formação,
a fazer o implante de marca-passo. No entanto, naquela época, os senhores notem que tinha uma galera que falava assim, eu não vou fazer isso. Congressos contam e relatam que o cirurgião às vezes entrava com um coração de boi pendurado com eletrodo epicárdico, dizendo, o meu não desloca. Por quê? A estimulação endocárdica ela tinha um grande problema, que era o deslocamento desses eletrodos, não tinha um mecanismo de fixação que tem hoje. Algumas pessoas falaram, eu não vou fazer isso, e algumas pessoas falaram assim, como que eu faço isso? Então, esse foi o grande disrupção já na década de 60. No entanto, para a gente, para nós que somos especialistas, tem hora que você se depara com esse tipo de situação. Um paciente do Dr. Carranza, em Brasília, que tinha alergia, aumento de limiar. Vocês notem que conta toda a história da estimulação cardíaca, epicárdico, endocárdico, várias trocas, até que você precisa entrar em contato com esse tipo de dispositivo. Outro caso, meu amigo Edivaldo, que foi o primeiro a fazer esse tipo de procedimento no Brasil, uma terapia híbrida, né? Então, a história do doente contava, passou por uma extração de eletrodo de um desfibrilador, que levou a um problema na válvula tricúspide, aí ele fez a correção da válvula tricúspide, colocou um CDI subcutâneo para proteger a válvula tricúspide, e depois, na sequência, evoluiu com bradicardia. Então, você precisa estar a todo momento, buscando pela excelência e fazer todos os tipos de procedimento da estimulação cardíaca. E esse gráfico, ele representa, é bem estudado, como a gente atinge a competência para fazer algo novo. Então, vocês precisam, primeiro, ter o desejo de fazer. Olha, eu quero fazer essa terapia, mas só querer não basta, você tem que buscar conhecimento. Então, a intersecção do querer de fazer com a busca de conhecimento e a habilidade de fazer. Quando você tem essas três uniões, você acaba criando essa competência para fazer esse procedimento. E aqui eu diria para os senhores o meu modo, minha visão, de como está a fronteira do conhecimento em relação à estimulação cardíaca. Vocês notem que eu separei as terapias em terapia anti-BRAD, terapia anti-TAC, terapia para distúrbio de condução e uma terapia para célula muscular. Para a terapia anti-BRAD, nós temos duas tecnologias, uma da década de 60, que é a que hoje nós chamamos convencional, a estimulação sem o cabo eletrodo, depois a anti-TAC, o CDI subcutâneo. Então, eu já tenho contato, tenho paciente, já indiquei pacientes para esse tipo de terapia. A minha referência está fazendo, está à frente disso. Depois, a estimulação do sistema de condução, que desembarca no Brasil em 2017, e a Cardiac Contraction Modulation, que será abordado pelo colega na sequência, que é a terapia muscular. Então, aqui, eu diria para os senhores que está à fronteira do conhecimento daquilo que é excelência em estimulação cardíaca artificial. E essas datas, os senhores notem que eu coloquei o quão demora essa terapia desembarcar aqui no Brasil. Então, se você pegar terapia leadless, marca-passo eletrodo, primeiro no mundo, 2013, primeiro no Brasil, 2021. CDI subcutâneo, 2017, estimulação do sistema de condução e assim por diante. Além dessas terapias, eu diria para os senhores, eu acrescentaria a extração de eletrodo, como o estado da arte, a extração a laser, como os senhores notem ali. Então, o especialista em estimulação cardíaca está nesta fronteira, em colocar dispositivos sem cabos eletrodos, extraindo. Então, esse é o tema atual e por isso que nós estamos discutindo aqui. Em vez da gente discutir, olha, eu quero, qual que é o tradicional, fisiológico, leadless, qual que é a terapia, não dá para dizer que em 2024 eu recebo um paciente para fazer uma avaliação de marca-passo em pleno 2024, quando eu vou inibir, o paciente tem uma doença do nó sinusal, um marca-passo monocameral, né, com cabo eletrodo fazendo aquele tipo de estimulação. Então, poxa, por quê?
essa galera falou assim, eu não vou, para que colocar um eletrodo atrial? Eu não vou mexer com isso. Então, tem uma galera que diz que eu não vou fazer, e assim a ciência vai avançando, a tecnologia vai avançando. O sistema de condução no meu grupo, em 2017, eu fui o primeiro a trazer isso para o grupo, então vocês notem a proporção de sistemas tradicionais e sistema de condução em azul. A gente só consegue vencer depois de muita persistência. A partir de junho de 2021, o grupo praticamente todos aderem a essa terapia. E o que a indústria trouxe para a gente? Nada. Eles deram simplesmente uma bainha. E isso acabou que a excelência desse tipo de estimulação foi conquistada por nós, por médicos. Olha, eu tenho um marca-passo que tenho normalmente, nós vamos atrás de estimular de uma forma mais fisiológica. E é encantador quando a gente tem um paciente com bloqueio de ramo esquerdo, os senhores notem ali na tela, está inibido. Quando eu começo a estimular, que é o verdinho, o bloqueio de ramo esquerdo se desfaz. Então, isso é a excelência da estimulação cardíaca, buscada por nós médicos. No entanto, espera lá, Carlos, e agora? Vamos falar de leadless? Parece que você está remando contra a maré. Um dispositivo que nós já chegamos, parece, ao concurso da estimulação cardíaca com a estimulação fisiológica, e você vem falar de Micra em pleno 2024. Essa é uma tendência, a tendência de não se utilizar cabo eletrodo. Aqui está o CDI subcutâneo que desembarcou em 2017, a Medtronic já está trazendo agora o extravascular. Então, isso, para os CDIs, também vem nessa tendência. Nós precisamos utilizar os nossos recursos que são limitados, que é o sistema venoso. Eu tenho que retardar essa utilização. E, em breve, um CDI do tipo anel, em que você vai recarregar, você vai colocar ele totalmente extravascular. E a evolução dos marcapassos, ela é inexorável. E nós saímos daquilo que era o Alconcourt em 1960 para o atual. Isso é a busca da excelência? Isso foi a busca pela excelência do ponto de vista da engenharia. Você trazer um marca-passo feito de epóxi, com baterias de mercúrio, daquela forma a esse Micra, que é o pequenininho, que você coloca totalmente intracardíaco, isso é o Alconcourt, a busca pela excelência dia após dia do pessoal da engenharia. Esse dispositivo, que é o leadless, o sem eletrodo, ele foi desenhado em 1970. E para resolver o quê? Para resolver problemas que o marca-passo Alconcourt da época tinha, que era o tamanho, problema na loja, deslocamento do cabo eletrodo, que, como eu disse, havia essa discussão entre o epicárdio e o endocárdico, o próprio desconforto e todos os problemas. Problema de bateria, as baterias eram rudimentares. E esse foi o desenvolvimento. Esse foi o protótipo pensado em 1970, olha a data do artigo. De forma que o grande problema não era desenvolver esse dispositivo. O maior desenvolvimento desse tipo de dispositivo é o mecanismo de fixação. Poxa, eu vou colocar um negócio dentro do coração de 1 centímetro que pode se deslocar. Ele tem que ter bom limiar, tem que ter longevidade, e a grande pegada foi o desenvolvimento desse tipo de mecanismo de fixação. Então, hoje, o dispositivo que nós trabalhamos no Brasil, ele tem essa fixação, são fixações por aletas, e isso trouxe uma segurança para termos mais de 300 mil casos implantados no mundo sem deslocamento. Porque, em 2010, nós já tivemos desembarque aqui, nos Estados Unidos, do dispositivo leadless Nanostim, que era parafuso, e foi recall, porque teve deslocamento, teve perfuração. Então, o grande desenvolvimento foi esse tipo de dispositivo, que faz com que a gente
consiga implantá-lo dentro do coração com esse sistema. Uma bainha dilatadora, né? E semelhante, um comparativo com o que a gente tem que fazer, é um sistema muito, mas muito mais simples de ser implantado. Porque os passos do dia a dia são menores. O passo que você tem que fazer após implantar um eletrodo atrial, um eletrodo ventricular, você ainda vai ter o cuidado com a loja do gerador. E aqui, né, então imagine, você implanta um dispositivo que sozinho ele consegue captar o sinal do átrio e entregar por ventrículo através de uma cápsula colocada dentro do coração. Então esse é o alto concurso da engenharia em relação a esses dispositivos. E o que ele mostrou? Quando se compara esse dispositivo em relação a ele mesmo de uma forma tradicional, teve-se uma redução de até 50% no nível de intervenção, de reintervenção, de complicação. Por quê? Porque os maiores complicadores dos nossos dispositivos estão aqui. Então, a gente vai se adaptando. É pneumotórax? Vamos funcionar axilar, vamos usar ultrassom. É infecção? Vamos desenvolver o tórax. Então, tudo isso é para acabar reduzindo aquilo que mais complica no sistema de estimulação cardíaca. E, para resumir, as indicações, o que a gente estava conversando agora no café, o que eu proponho, né? O que se deve pensar no momento em que o leadless desembarca atrasado. Ele desembarca no momento que nós chegamos ao concurso da estimulação com a estimulação fisiológica. Você tem que pensar função ventricular versus porcentagem de estimulação, acesso venoso e risco de infecção. Porém, como eu disse, tenho viajado também ajudando os colegas a fazer extração de eletrodos. A maioria, às vezes, fala, opa, mas eu não tenho infecção e eu não tenho problema de acesso. Eu nunca tive uma infecção. A gente sabe que isso não é verdade, né? Não tem uma infecção, quem não faz marca-passo. Quem faz vai ter algum dia problema de infecção ou problema com acesso. O sistema ideal. O sistema ideal seria aquele sistema transvenoso, não mais epicárdico, chega de cirurgia, sem cabos eletrodos, com baixa taxa de fixação, bateria longeva, porém com ativação átrio biventricular fisiológica. E a gente já sabe o que quer. E sabendo o que quer, a tarefa está na mão da indústria. Eu preciso desse dispositivo. Mas olha o seguinte, com a estimulação fisiológica, eu estou muito preocupado com a dissincronia. Eu quero até parabenizar o Dr. Álvaro, lembrando do nosso Dr. Sérgio Casou, não é toda a largura de QRS, manda-se jogar a largura de QRS fora, às vezes. A taxa de dissincronia que eu me preocupo, nós estamos implantando marca-passo tradicional há muito tempo, ela gira em torno de 10% a 15%. E parece que com o leadless, essa taxa está em torno de 2% a 3%. Opa, por que será? Então, essa é uma pergunta que nós não temos resposta. Por que o leadless tem uma taxa de evolução propagate menor? Como algo que não pode ser revelado, esse dispositivo está sendo desenvolvido. O leadless átrio biventricular fisiológico. Entendeu? Então, isso, fiquem tranquilos que está desembarcando em breve. Uma das perguntas dessa questão da dissincronia seria porque ele é um dispositivo que padroniza. A gente estava conversando agora há pouco sobre a ablação de fibrilação atrial. Eu levo 30 anos para aprender ponto a ponto, de repente vem um engenheiro e fala assim, olha, faz agora aqui, coloca aqui, em 30 segundos a gente faz aqui com alta voltagem e resolve aquilo. Então, o sistema, o mecanismo de entrega, ele é padronizado, diferente da estimulação tradicional, que a depender da hora que cai o eletrodo, se eu estou numa sexta-feira, onde caiu, está estimulando, o cara tem... Aqui não, ele é padronizado. E um dos questionamentos que eu me faço é se, porventura, o local onde a gente padroniza o implante desses dispositivos não é o local próximo à banda moderadora, onde a gente tem um sistema rico, o ventrículo direito, o ramo direito está exposto para a gente. Então, de certa forma,
a gente está fazendo a estimulação muito próximo daquilo que a gente já fazia. É uma mudança de conceito, pessoal. A estimulação sem cabo eletrodo é você poder dispensar esse monte de fio, tá certo? E, como eu disse, isso vem acontecendo. De 2017 foi o subcutâneo. Em 2024, nós já temos subcutâneo com leadless, está desembarcando o leadless dupla câmara, da Abbott, que você agora vai implantar o eletrodo no átrio e no ventrículo, eles vão se comunicar, e é questão de tempo para a gente atingir o dispositivo ideal. Eu diria o seguinte, e aí, mas olha, eu há anos faço estimulação cardíaca dessa forma, eventualmente, eu diria, você tem, daqui a 5 anos, você vai estar fazendo estimulação cardíaca? Eu pretendo estar fazendo estimulação cardíaca daqui a 5 anos, então eu tenho que aprender essas novas técnicas. Se não, delega para alguém mais jovem da equipe. Por quê? As habilidades que nós precisamos são essas. Acesso femoral, dilatação venosa, todos nós trabalhamos com isso. Drenagem pericárdica também. O que é diferente? Manipulação de catéter, saber usar um laço femoral e fechamento venoso. A gente faz uma punção femoral, faz as dilatações, que muitas vezes a gente faz essas dilatações no implante tradicional, mas aqui essa dilatação é venosa pela femoral. Essa bainha é colocada no átrio direito, tá? A gente coloca o dispositivo dentro do ventrículo direito, vira ele para o septo e faz a entrega do dispositivo. Uma vez feita a entrega, você tem que checar, faz o tug test, um puxãozinho, para ver se aquelas garras, vocês notam que elas estão se movimentando. Se essa garra ela abriu em relação ao dispositivo, ele está bem fixo, e aí você acaba dispensando o dispositivo dentro do coração. Aqui é um procedimento que nos permite, por um acesso venoso, fechar o apêndice, colocar o marca-passo e fazer a ablação do nó. E o resultado final, com acesso femoral único. Então, vai ter a galera que fala assim, eu não vou fazer isso não, olha o tamanho desse acesso. E o fechamento venoso? Nós tivemos, trouxe para a técnica, isso é algo do Brasil, a utilização do Perclose. É um dispositivo que você coloca e faz um ponto na veia. Então, apesar de calibroso, a gente consegue resolver esse problema. Então, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Do ponto de vista de extração, ainda é discutível, mas já existem ferramentas para isso. No entanto, a gente sabe que a taxa de infecção desse dispositivo é de 1 para 5.000. E, na maioria das vezes, se resolve apenas com antibióticos sem necessidade de extração completa. No Brasil, nós estamos com 85 casos, já são 50 médicos, tá? Em mais de 24 centros. Aqui, um trabalho que a gente mandou agora para o Congresso da Sobrac, onde tivemos 19 casos, tá? 2 do sexo masculino, e olha as indicações para vocês notarem. 50% dos nossos casos são indicações ou pós-extração, porque como a gente tem esse centro de extração há muito tempo, tá? Seja por endocardite prévia ou por pacientes com alto risco de infecção, os renais crônicos. Acesso vascular difícil, em 15% das vezes, e em 35% das vezes, a gente opta quando não precisa estimular tanto, né? Do ponto de vista, aqui eu destacaria a largura do QRS, né? Então, nós tivemos, nesse período de segmento de 35 meses, a largura do QRS teve diferença estatística, porém, a fração de ejeção, até o presente momento, não. As complicações, nós chegamos a ter 25% de complicação vascular, porque um paciente, no meu 4º caso, teve hematoma com necessidade de drenagem. Com a vinda do Perclose, nós já conseguimos atingir complicações em torno de 3,5. Vocês notam que apenas esse paciente, o número vem aumentando. Agora, os casos difíceis estão aumentando. Começamos com 1, 2, 3, estamos em 9%. O que é caso difícil? Porque a gente está reservando para leadless o paciente praticamente idoso, sem problema, com acesso renal crônico muito grave. E os casos estão em torno de 9,4%. Como eu disse, no Brasil teve um salto de 67 para 77 no último trimestre, e agora 85 pacientes, e no mundo 50.000 no último trimestre. E eu destacaria isso aqui, gente.
é um dispositivo que, em números de profissionais que está se interessando por esse tipo de dispositivo, quem são? 7% cirurgião cardíaco, 21% estimulista raiz e 72% em aumentando do eletrofisiologista. Então, eu diria, a evolução é inexorável, a estimulação tem que trabalhar com tecnologia e a busca por excelência é um hábito. Tá? E ver, olha, sair dessa turma de eu não faço, mas sim como eu faço e adotar esse tipo de tecnologia. Nós montamos um time de jovens, tá, que está treinando o Brasil. Nós fizemos 2 cursos em Barretos, no ICARD. O próximo agora vai ser em fevereiro, então convido aqueles que possam participar e agradecer às instituições que eu pertenço. Obrigado. Obrigado, Dr. Carlos. O tanto que houve evolução científica nas últimas décadas, né? E o Dr. Carlos mostrou isso com bastante nitidez, como era a estimulação cardíaca alguns anos atrás e para onde ela está caminhando. Nós temos aí inteligência artificial, uma série de progressos que ocorreram nas últimas décadas, lembrando que em séculos a gente não conseguiu nem um mínimo percentual da evolução que teve até os dias de hoje, ainda mais o que estará por vir, né? Eu só tenho um pequeno questionamento, Carlos, em relação à retirada, como você rapidamente mostrou, e se existiria a possibilidade de recarregar o Micra para que não tenha que ser retirado. Existe alguma coisa nesse sentido? Sim, excelente pergunta, professor. Em relação a recarregar, já existe uma tendência para isso, que é você aproveitar o mecanismo piezoelétrico. Então, você estimula, o coração contrai e esse balanço você reconverte em energia química e a coisa vai reciclando. Tá? Existem esses estudos. Em relação à bateria e, consequentemente, a extração ou a troca do gerador, isso vem aumentando. Eu gostaria de lembrar que nós estamos na primeira geração. A promessa do fabricante são de 12 anos. Na Europa já está se implantando a segunda geração e nós estamos brigando com o pessoal da Medtronic, que é quem disponibiliza isso aqui no Brasil, para trazer. Poxa, por que a gente já está implantando na Europa e aqui não? Né? Esse Micra 2, que seria a segunda geração, já se promete uma bateria de 18 anos. Então, se você pensar que, em tese, você não vai recapturar, mas você pode colocar até 3 dispositivos pelo seu tamanho no ventrículo direito, a gente vai ter uma longevidade aí, pelo menos de 50 anos, podendo colocar e preservando o sistema venoso. Se o paciente ultrapassar essa longevidade, com a tecnologia que nós temos hoje, a gente não sabe o que vai vir no dia de amanhã, a gente poderia estar atrasando o implante de um tradicional em 50 anos. Carlos, eu ia aproveitar e fazer uma pergunta em relação a isso. No caso, a perspectiva, por exemplo, de troca no desgaste da bateria seria a implantação do outro, mas você vai no sentido de extrair o que já existe ou implanta outro? A recomendação hoje seria desligá-lo. Desliga e implanta o segundo ou implanta o terceiro. Tá? A gente tem trabalhos de extração desse dispositivo até de 4 anos. Tá? O dispositivo da Abbott, ele é passível de extração. Esse, como o nosso racional do eletrodo, seria uma fixação passiva e o da Abbott é uma fixação ativa. Por quê? Em 2010, eles tiveram que recapturar muito desses eletrodos por conta do recall. Então, possivelmente, o dispositivo deles vai vir com essa capacidade, essa ferramenta de extração. Ok, obrigado, doutor. A próxima palestra, Dr. João Paulo, tá, que é especialista em cardiologia, especialista em eletrofisiologia e estimulação cardíaca artificial e atual diretor científico da BECDEC. Sobre modulador de contração cardíaca, o que é, quando utilizar e quem se beneficia. Muito obrigado, professor Sérgio.
Bom, vou aproveitar aqui enquanto não bota a coisa, justamente, essa é uma palestra difícil de falar para os senhores, porque é um dispositivo extremamente novo, como os senhores vão ver na palestra, um dispositivo diferente, e que, na verdade, a minha experiência é muito pequena, basicamente de um caso que nós tivemos, mas vou tentar mostrar para os senhores mais uma promessa no tratamento da insuficiência cardíaca, né? Então, nós vamos falar sobre o modulador de contração, modulador de contração cardíaca, né, o famoso CCM, né, esse dispositivo que aqui está tapado justamente pelo carregador, que é um sistema de carregamento por indução, né? Dizer o que é, quando utilizar e quem pode se beneficiar disso. Então, uma palestra rápida, uma exposição relativamente simples, justamente porque, apesar de ser um dispositivo que promete muita coisa, mas os mecanismos dele ainda são pouco entendidos, né? E quando a gente começa a buscar na literatura, de fato, ainda existem muito mais dúvidas, né, do que certezas de como é que ele funciona, de fato, na melhora da contratilidade. Então, muito bem, o contexto disso, né, obviamente, é a insuficiência cardíaca, que todos os senhores conhecem muito bem, né, principal causa de morte com a prevalência de 1 a 2%, e uma das principais razões para hospitalização em todo o mundo. No Brasil, estima-se que existam 2 milhões de pacientes em tratamento de insuficiência cardíaca por ano, com 240 mil novos casos, né, a cada ano, né? A terapia, isso são dados de 2017, tá? Então, infelizmente, aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade, mas a cada dia, a cada ano, a gente vê que a insuficiência cardíaca é algo muito mais prevalente. Entretanto, né, a terapia medicamentosa, ela contribuiu nos últimos tempos para um decréscimo de 44% na taxa de morte súbita, né, nos últimos anos. Entretanto, né, além da terapia medicamentosa, o que nós tínhamos, como já foi bastante discutido, a terapia de ressincronização. Porém, ela contempla menos de 40% dos pacientes com insuficiência cardíaca. E dentro, obviamente, daquilo que sempre vem sendo discutido, daquilo que está nas diretrizes, fração de ejeção reduzida, bloqueio de ramo esquerdo e QRS acima de 150. E o que o Álvaro falou muito bem, Carlos ressaltou, eu acho que a gente limita muito os pacientes simplesmente nessas condições, né? Existem muito mais coisas além do bloqueio de ramo esquerdo, além de largura ou estreitamento de QRS. Eu acho que, se a gente tiver tempo, a gente pode discutir bastante ainda sobre isso. Mas aqueles pacientes com QRS estreito ou limítrofes, eles ficam limitados basicamente à terapia medicamentosa, né? Então, dentro desse contexto, né, a gente tem aí o CCM. E todos nós, né, não vou também me ater à fisiologia da coisa, mas além da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né, as mudanças na expressão das proteínas reguladoras do cálcio, né, provocando esse desequilíbrio da homeostase com aumento de consumo e energia de oxigênio, levando à apoptose e remodelação do VE, são basicamente as causas aí do desenvolvimento da insuficiência cardíaca. E a promessa do dispositivo, os senhores não sei se vão conseguir vê-lo aqui, agora sim, o dispositivo em si, né, o Optimizer Smart, dessa empresa chamada Impulse Dynamics, ele recebeu a designação de Breakthrough Device do FDA em 2015 e ainda outras certificações no ano de 2019, mas basicamente é um dispositivo implantável que produz sinais elétricos não excitatórios, e não excitatórios por uma razão específica, né? De alta energia e longa duração, porque eles são exatamente liberados no período refratário absoluto do miocárdio, né? Então, esse é o primeiro dispositivo, né, a primeira alternativa de um dispositivo terapêutico para pacientes selecionados em NIRA 3, sintomáticos, apesar da terapia otimizada, e que não são candidatos à terapia de ressincronização. Tá certo? Então, é um dispositivo relativamente pequeno, né, de 65 por 47 milímetros, 6 por 4, mais ou menos, um volumezinho de 29,5 centímetros cúbicos, pesa 46 gramas, é um dispositivo de titânio, resina epóxi e silicone, e ele é recarregável por indução. Então, percebam, senhores, que, na verdade, antigamente, esse dispositivo aqui no cabeçote, ele tem conexão para 3 eletrodos, né? As primeiras gerações dele se colocava eletrodo no átrio e 2 eletrodos no ventrículo, como os senhores vão ver a seguir, mas hoje a gente não utiliza mais o eletrodo atrial, são 2 eletrodos ventriculares apenas, esse canal ele é obstruído e
as próximas gerações já estão vindo só com 2 canais, e já tem coisa aí mais para frente, que agora que eu estou me lembrando, nem coloquei na palestra, mas a gente discute se houver tempo. Então, basicamente, como é que ele funciona, né? Ele joga esse pulso de alta amplitude e largura, né, em torno de 30 milissegundos de largura, de 22 a 30 milissegundos, e uma amplitude em torno de 7,5 volts, justamente no período refratário absoluto ventricular. E é um dispositivo que não funciona o tempo todo. Então, dentro das 24 horas, ele faz 5 ciclos de terapia de 1 hora e tem esse intervalo de 3,8 horas entre essas terapias. Tá? Então, é um dispositivo que ele não está o tempo todo jogando esse sinal. Muitas vezes a gente faz o eletro e não observa, né, essa situação. E, como é um dispositivo muito novo, até recentemente, nesse caso que eu vou mostrar para os senhores, eu interroguei de o dispositivo parou de funcionar, porque eu não me lembrava que, na verdade, ele faz esse ciclo de 5 horas. Então, eu fui avaliar o paciente justamente, que é o mais comum, né? Se você pensar em 24 horas, você só tem 5 horas de terapia, e aí eu peguei e digo, tá funcionando? Não está? E aí, depois que me lembrei que, na verdade, isso acontece de forma cíclica, tá? E não contínua. Como vocês pensam, mas como que esse dispositivo ele evita, por exemplo, o fenômeno R sobre T? Então, na verdade, isso está relacionado à filtragem de sinal, né? Então, observam o filtro de banda aqui do marca-passo convencional, que trabalha em torno de 5 a 40 Hz e consegue visualizar a onda T, mas o Optimizer, ele trabalha num filtro de banda em torno de 70 a 200 Hz, o que faz com que a onda T seja completamente eliminada. Então, o dispositivo realmente só consegue enxergar o QRS e, com isso, ele aplica, depois dos 30 primeiros milissegundos de leitura do início da onda R, ele aplica, de fato, o estímulo, e, por essa razão, ele se torna não excitatório. Da maneira que, a partir do momento em que esse estímulo é aplicado, e esse estímulo ele vai mexer, como eu vou mostrar no slide anterior, mas os mecanismos ainda são muito discutidos. Ele mexe nessa regulação do cálcio, na homeostase do cálcio, né? Então, mas imediatamente a ideia é a dispersão do sinal elétrico, gerar uma fosforilação de proteínas chaves, melhorar a ciclagem do cálcio e da força de contração, sem o aumento do consumo de oxigênio no miocárdio. Então, ontem, até um pouquinho antes de vir falar para os senhores, eu estava lendo alguns artigos falando, existem teorias que ele mexe muito naquele canal trocador de sódio-cálcio, fazendo um ciclo completamente inverso, né? E sem o consumo de oxigênio. Mas isso ainda é discutível, então tem vários estudos, é até um pouquinho chato a gente ler, porque a gente que é mais prático, não gosta de ficar lendo muito essas coisas de fisiologia, mas são vários os mecanismos envolvidos nisso, né? E todos eles ainda são hipóteses, então não tem nada absolutamente, sabe-se que, de fato, melhora a ciclagem, a disponibilidade do cálcio, interfere ali na cerca 2, que recaptura o cálcio do retículo sarcoplasmático. Então, esse aumento da disponibilidade do cálcio é como se o coração estivesse fazendo ali uma musculação e melhorando a eficácia da contratilidade. Em termos de horas, esse dispositivo gera uma mudança da programação genética da insuficiência cardíaca para o normal, né? E os efeitos locais começam a melhorar a contração em níveis globais. Depois de meses, os efeitos são benéficos nas propriedades ventriculares globais e pode provocar um remodelamento reverso. Então, vejam que todas essas expressões de genes relacionados, né, aos canais de cálcio, então percebam aqui embaixo que aqui nos genes, né, que fazem downregulation, eles começam a ficar menos expressivos, e os genes que fazem upregulation desses canais começam a ficar cada vez mais expressivos. Uma vez que a terapia é ligada a uma inversão dessa situação, e por isso esse dispositivo acredita-se que ele mexa nessa homeostase do cálcio, aumentando a sua biodisponibilidade no citosol. Muito bem, então vou mostrar rapidamente aqui aonde é que se chegou nos resultados, mas existe um estudo que foi um estudo precursor chamado FIX-CHF4, que foi um estudo duplo cego randomizado em 2018. Ou seja, esses pacientes tiveram um dispositivo implantado, 2 semanas de funcionamento, de análise, randomizados aonde? Um grupo
né, de 80 pacientes, ficou com 3 meses esse dispositivo ligado 7 horas por dia, o outro grupo com 3 meses esse dispositivo desligado, né? Depois de 3 meses o dispositivo foi desativado no grupo que estava ligado e depois de 3 meses o dispositivo foi ligado da mesma maneira no grupo onde permaneceu desligado. Então percebam que nos grupos onde o dispositivo, né, de ligado para desligado, houve um aumento de consumo de oxigênio, houve uma piora no questionário, né, de qualidade de vida para pacientes de Minnesota, para pacientes com insuficiência cardíaca, e houve também uma piora no teste de caminhada de 6 minutos. Ao contrário, no grupo onde teve a terapia ligada, houve uma melhora no consumo de oxigênio, houve uma melhora também no questionário de qualidade de vida e também houve uma melhora no desempenho do teste de caminhada de 6 minutos. Né? Então, concluiu-se nesse estudo que, de fato, há uma melhora, o CCM contribuiu para uma melhora da capacidade funcional avaliando o pico de VO2, o teste de Minnesota também houve um aumento da pontuação e melhora no teste de caminhada. Logo depois vem o estudo, não sei se os senhores estão conseguindo ver, o FIX-HF5C, que é um estudo de confirmação. Em 20 centros americanos e 8 na União Europeia, a população-alvo foi uma população que tinha uma fração de ejeção entre 25% e 45%, a avaliação da melhora do pico de VO2, complicações do procedimento, dispositivo e teste de qualidade de vida. Uma randomização 86 contra 44, implante de dispositivo, CCM com terapia 5 horas por dia e aqui somente tratamento medicamentoso otimizado. Verificação da eficácia e segurança. Então, nesse estudo de confirmação, o que é que foi possível observar? Que houve, de fato, nos pacientes que o CCM permaneceu ligado, um incremento aí de 11,7 pontos no score no teste de qualidade de vida de Minnesota, para pacientes com insuficiência cardíaca, e na melhora da classe funcional, de pelo menos 1 ponto na classe funcional, houve também uma melhora expressiva, mostrando que a chance de melhorar pelo menos 1 ponto foi de 5,97 vezes maior no grupo de CCM e no grupo de controles. Ambas as análises com significância estatística. Né? E esse estudo que talvez é o mais recente, de 2021, capitaneado pelo Dr. Kusch, que esteve em Brasília conosco, nós tivemos o prazer de conhecê-lo em Berlim, né, Edivaldo? Jantamos com ele lá, muito simpático, e que foi um registro prospectivo, né, o CCM Registry 5C, estudo prospectivo desenhado para avaliar o impacto de longo prazo do CCM, com vistas a avaliar taxa de hospitalização e mortalidade em pacientes com fração de ejeção reduzida, NIRA 3 ou 4, QRS menor do que 130 milissegundos e fração de ejeção entre 25% e 45%. 140 pacientes com CCM implantados, seguidos por 2 anos. Avaliados também o questionário de Minnesota e classe funcional. Então, observem os senhores que as características dos pacientes eram bastante semelhantes, né? Então, vejam, pacientes... aliás, as características dos pacientes, 66 anos de média, sexo masculino na maior parte deles, e etiologia isquêmica, já tinham CDI em 75% desses pacientes, classe funcional 3, a grande maioria deles. Vejam, percebam que 30% desses pacientes tinham histórico de fibrilação atrial, fração de ejeção média em torno de 29%, e que estavam todos otimizados do ponto de vista medicamentoso. Então, percebam que a taxa de hospitalização, que foi o grupo principal, né, de análise, o endpoint principal, em todos os pacientes, em 1 ano pré-implante, em comparação aos 2 anos avaliados de implante dispositivo, houve uma redução de internação em torno de 62,5%. E que, inclusive, foi expressiva também, bem semelhante, naqueles que tinham fibrilação atrial, mostrando que o dispositivo teve, de fato, uma atuação bastante importante mesmo na FA, que nós sabemos que é uma arritmia muito limitante e que piora bastante a situação do paciente com insuficiência cardíaca. E na análise de subgrupos da fração de ejeção, também vejam que, em termos de classe funcional, né, houve um gráfico muito semelhante para a fração de ejeção menor do que 25%, entre 26% e 34% e maior do que 35%. A pontuação também no score
em relação a essas frações de ejeções. Veja que o desempenho melhor foi um pouquinho na fração de ejeção, um pouquinho mais intermediária desse grupo comparado. E a variação de fração de ejeção, percebam que os pacientes com menor fração de ejeção foram os que tiveram, de fato, melhor desempenho com CCM. E aqui, entre a comparação entre pacientes em ritmo sinusal com FA, vejam que a classe funcional foi semelhante, o score também foi semelhante e o incremento da fração de ejeção, até com uma discreta melhora precoce nos 12 meses nos pacientes com fibrilação atrial, mas depois de 24 meses a resposta foi bem semelhante em ambos os grupos, tá? Praticamente dando uma ideia de que a fibrilação atrial em relação ao CCM não é um problema assim. Isso foi bastante curioso. E vejam também que em análise de sobrevida, utilizando o score MAGIC como referência, então vejam que esses pacientes, né, todos os pacientes superaram em termos de score, né, com exceção aqui da fração de ejeção abaixo de 25%, que basicamente sobrepôs o score MAGIC, né? Aqui na fração de ejeção entre 23 e 34 houve uma superioridade interessante, e aqui na fração de ejeção também, acima de 35%, houve uma melhora de sobrevida se comparado o grupo de CCM com esse score MAGIC. Perfeito? Eu vou trazer basicamente para ilustrar, para ver como nem tudo é tão simples assim, né? Então veja, esse paciente, esse caso vai ilustrar, inclusive a minha apresentação anterior, e suscitar a discussão realmente da ressincronização e tudo que envolve a insuficiência cardíaca. Eu acho que a gente está muito longe ainda de ter um cenário claro, né, de como tratar, como a gente... nós temos, na verdade, muito mais perguntas, muito mais dúvidas do que certezas, né, nesse cenário todo. Mas percebam, um paciente do sexo masculino, 72 anos, miocardiopatia valvar, já tinha feito uma troca aórtica e mitral há 2 anos, uma FA, até então, a gente achava que era persistente, um BAVT intermitente e um QRS de 172. Então, esse era... ficou exatamente em cima aqui do púlpito, né? Mas, enfim... Esse era o QRS intrínseco do paciente, tá? Percebam que era um QRS com bloqueio de ramo incompleto, mas um QRS nem tão feio assim. Mas o fato é que esse paciente precisava de estimulação, e aí a ideia foi fazer uma ressincronização clássica, né? Então percebam que a primeira limitação aqui da ressincronização é porque a única veia que a gente tinha disponível era uma veia posterior. Então já não era o melhor cenário, né? Mas, enfim, acabamos colocando nessa veia, né? E nós implantamos um TRCD, inclusive para prevenção primária de morte súbita. Esse paciente tinha algumas arritmias ventriculares no Holter também, e não coloquei a fração de ejeção dele aqui, né? Mas fração de ejeção de 21% na época. Então percebam que já não era o cenário ideal de ressincronização que a gente tinha, era a única opção, não tinha veia lateral para esse paciente, tá? Então percebam que em 2019, esse paciente tinha uma classe funcional de 3/4, fração de ejeção de 21%, e estava internado por congestão pulmonar. Esse paciente estava com dificuldade de receber alta, tamanha a descompensação clínica. Então, ainda em 2019, esse foi o melhor QRS que nós conseguimos, com todos os parâmetros que a gente poderia lançar a mão naquele momento, para manter esse paciente estimulado. Então, vejam que não era um QRS também ideal, né? Um QRS aí com, se não me falha a memória, uns 150 milissegundos, né? A gente conseguiu reduzir aí em 20, 30 milissegundos esse QRS, mas 6 meses ainda após TRC, esse paciente permanecia na mesma classe funcional, tinha tido um discreto aumento da fração de ejeção e ainda tinha tido 3 internações entre 2019 e 2020. Esse paciente estava completamente otimizado do ponto de vista medicamentoso, com tudo que tem direito, com entresto, com glifosina, e a gente não conseguia melhorar. Mesmo assim, eu ainda fui segurando esse paciente para não mexer com ele do ponto de vista de dispositivo, né? Porém, em 2022, ou seja, praticamente 3 anos depois desse paciente se queixando, internando, vez ou outra, daqui para 2022, de 2020 para 2022, ele teve 2 internações, uma delas foi por uma dengue, e aí a gente segurou um pouquinho. Mas notem que aí eu optei por, já que a gente não tinha alternativas na ressincronização, nós trocamos o método do BIV convencional para a estimulação
da área do ramo esquerdo. E já sabendo que não ia ser fácil, porque um paciente que já tinha manipulação, troca de válvula, né, já tinha fibrose na ressonância, mas veja que nós conseguimos um QRS bem simpático com a estimulação intraceptal, né? Então percebam que nós conseguimos, de certa forma, atingir de forma não seletiva o sistema de condução e o paciente melhorou o QRS de uma maneira geral, um QRS bem mais estreito, com eixo preservado, e aí eu fiquei bem satisfeito. Digo, rapaz, esse paciente vai ficar ótimo, pensando no QRS, né, Alves? Digo, rapaz, o QRS está maravilhoso, mas não foi o que aconteceu. Esse paciente permaneceu, veja, ele incrementou a fração de ejeção, mas ele permaneceu em NIRA 3 e ainda teve 2 internações no ano de 2022 por IC, tá? E continuou internando. Aí eu disse, bom, o que é que nós temos que fazer agora, né? E aí, agora em 2024, nós decidimos pelo implante do CCM. Então percebam que aqui é o eletro. Esse paciente tem o eletrodo antigo do CDI, nós colocamos um outro eletrodo estimulando o sistema de condução e agora com os 2 eletrodos do CCM implantado, que por sinal foi uma dificuldade muito grande de implantar por conta de ser um CDI. Então imagine os senhores o CDI para fazer a leitura dessas espículas, né? A gente teve muito problema com dupla contagem, a gente tentou várias posições aqui durante o implante, mas todas elas dando dupla contagem, acabou que tivemos que colocar um pouquinho mais inferior esses 2 eletrodos, que tem que ficar próximos um do outro no implante, porque eles aplicam a terapia ao mesmo tempo esse pulso, né? Então percebam que esse foi o eletro com estimulação não seletiva do sistema de condução e o CCM jogando a sua espícula aqui no período refratário. Esse paciente estava no momento em NIRA 3 com fração de ejeção de 41 e tinha tido 2 anos ainda no ano de 2023. Uma dessas internações aqui, ele teve 3, mas 2 delas por IC e internou de novo com quadro de dengue. Depois do implante de CCM, nós estamos com 8 meses. Esse dispositivo foi implantado no início do ano. Esse paciente ele continua transitando aí entre uma classe funcional 2 e 3, a mesma fração de ejeção, só que ele está há 8 meses e eu espero que ele termine esse ano de 2024 sem internar. Então, eu não consegui trazer outras imagens, estou finalizando, meu tempo já acabou, mas, curiosamente, analisando o gráfico de impedância torácica, esse paciente tem tido uma estabilização e um aumento da impedância torácica, mostrando que, de fato, parece que ele não vai ter mais congestão pulmonar. O grande problema desse paciente agora é que, com todos esses dispositivos, ele entrou mais ou menos numa crise depressiva. Então, passando por problemas familiares, ele vem com frequência ao meu consultório para se queixar mais de um problema psicossocial ali do que da insuficiência cardíaca. E é um paciente que eu já percebi que ele está querendo ir para o hospital, mas para ficar livre de um problema que ele tem em casa, tá certo? Então, assim, é uma experiência inicial, foi o único dispositivo que nós implantamos até agora, até porque é um dispositivo extremamente caro ainda, né? Um dispositivo que transita aí entre 180 a 200 mil reais, então imaginem os senhores que não é fácil conseguir a aprovação de um plano de saúde para isso, né? Mas essa foi a nossa experiência com o paciente. Percebam aí, né, o videozinho funcionando, mas veja que foi muito difícil num paciente como esse, já com CDI, e, curiosamente, um dos eletrodos parou de jogar pulso, não sei porquê. Então, essa semana, o paciente recebeu uma mensagem, porque o dispositivo ali tem uma mensagenzinha que ele manda, uma luzinha que acende, e na próxima semana eu queria ter feito isso antes, até para trazer para os senhores mais dados, mas o técnico vai lá para a gente poder avaliar junto, porque não tem um programador com um marca-passo para a gente tentar entender o que está acontecendo, mas algo está acontecendo que está sinalizando que o pulso não está sendo jogado de forma adequada. O porquê a gente não sabe. Então, no dia 16, agora, o rapaz vem de São Paulo até Brasília e nós vamos interrogar esse paciente junto para ver o que é que o dispositivo está querendo mostrar para a gente. E, em suma, né, é um dispositivo que libera esse sinal não expiratório, não excitatório, está errado, desculpem. Está indicado para pacientes com IC sintomáticos, apesar da medicação otimizada, que é QRS estreito, e ele melhora a contratilidade do músculo cardíaco sem aumentar o consumo de oxigênio. É a única coisa que a gente pode afirmar no momento é isso, né?
Os estudos apontam uma redução da mortalidade de hospitalização, melhora da capacidade funcional, melhora do questionário de Minnesota e melhora nos padrões ecocardiográficos laboratoriais. Entretanto, só para finalizar, isso aqui já é uma coisa que o próprio professor Kuschig já estava falando para a gente em Brasília, que, na verdade, parece que ele não vai melhorar tanto e remodelar tanto o ventrículo, mas diminuir hospitalizações, isso sim, e melhorar um pouquinho a classe funcional. São os segredos da ressincronização da insuficiência cardíaca que a gente não consegue responder. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, doutor João Paulo, pela magnífica apresentação. Eu estou vendo ali que o Edivaldo está com o microfone. Por favor, Edivaldo. Excelente, João Paulo, pela apresentação. Nós fizemos os 4 primeiros implantes da América Latina a partir de 2019. Nós nos deparamos com pacientes já portadores de ressincronizador não responsíveis. São pacientes não elegíveis para um transplante cardíaco e de famílias orientadas, que disseram: doutor, e não tem mais nada o que fazer pelo meu pai, não tem mais nada o que fazer pela minha mãe, e ela vai evoluir para óbito com tudo desse jeito, pessoas orientadas. Foi quando, então, nós já tínhamos conhecimento do procedimento, coisa e tal. Fizemos, então, e realmente uma coisa que chama a atenção é a diminuição da internação hospitalar. Então, desses 5 pacientes, um evoluiu, teve um AVC 3 meses depois e acabou falecendo, e os 4 continuam vivos, mas assim, não se espera muito aumento da fração de ejeção, mas internação hospitalar, eu lembro bem de um que realmente se internava de 15 em 15 dias, esse não internou mais. O grande problema, dificuldade com autorização no plano de saúde. Todos os 5 que nós fizemos, aliás, com exceção do último, teve que ser por via judicial. E o que é pior, que eu acho, que foi a diretriz da sociedade brasileira de eletrofisiologia, que colocou o CCM como a indicação necessita de trabalhos mais robustos. E o auditor hoje, ele é completamente antenado nisso. Então, ele chega e diz assim: olha, não tem trabalhos que respaldem aqui o implante. Então, a gente fica de mãos atadas, porque a nossa diretriz mostra que é um dispositivo que não existe ainda trabalho robusto. Lembrando que há uma geração a vir com um dispositivo de desfibrilador também associado a ele. É isso que eu queria falar. E tudo isso que o Edivaldo está falando, na verdade, é complicado, né? Complicado, primeiro, porque a diretriz traz esse negócio. De fato, a gente não tem trabalhos com Ns gigantescos, né? E eu acho que ainda vai demorar bastante tempo a ter. Mas o pior, além de ter a diretriz, é hoje também convencer o colega cardiologista clínico de que existe essa terapia, né? Hoje, depois do entresso, das glifosinas, e a gente já fala isso há muito tempo, às vezes o cara está acostumando o cara a viver com aquilo ali. Então, assim como a ressincronização, talvez vai existir um momento, se é que esse dispositivo vai vingar, eu ainda confesso que ainda tenho as minhas dúvidas, a minha casuística é só desse aparelho, mas assim, fazer o colega clínico também entender que a gente talvez pode indicar isso em um momento talvez mais precoce, né? Se é que ele vai modificar alguma coisa ali no cálcio, que os mecanismos ainda não são entendíveis, mas talvez oferecer isso para o paciente já em conjunto com a otimização medicamentosa. Digo, ó, esse cara aqui internou 2 vezes no ano, classe funcional 3 ou 4, e não é candidato a TRC, então vamos dar o entresto, vamos dar a glifosina, mas vamos tentar logo o CCM, talvez numa fase precoce, né, da doença. Eu tenho curiosidade, professor Sérgio, de botar um bicho desse num chagásico, para ver o que é que vai acontecer. Não sei qual é a opinião do senhor em relação a isso. É bastante interessante. Eu acredito que seria uma alternativa, essa indicação eu acho que é bem plausível dentro do que o Edivaldo falou. Para você fazer musculação, eu gostei desse termo que você usou, em um músculo, o músculo tem que existir. Exato. Eu não sei se vocês já viram peças anatômicas de chagásicos que estão com fração de ejeção menor que 30%, ventrículo esquerdo grande, ventrículo direito grande, é uma parede fininha. Eu fico pensando, como é que você vai exercitar
essa parede tão fina? Aí vai bem ao Vamos de encontro contra a do que lei de você tá Frank falando. Starling, né? Exatamente. É aquele elástico que foi perdendo a sua elasticidade. Eu acho que aí passou do momento. Então, essa colocação sua é interessante. Tem que ter músculo. Para ter músculo, não pode retardar tanto. Alguém aqui tem experiência com implante? Acho que o doutor Carlos quer fazer algum comentário aí. Pois não, Carlos. Sim, nós temos 6 casos implantados. No INCOR agora estamos fazendo também um trabalho com o implante CCM justamente no paciente chagásico, está sendo randomizado. Mas na prática, isso que o senhor comentou é muito importante. O que a gente leva em consideração para o screening? Numa avaliação como um caso desse, que foi apresentado pelo João Paulo, a primeira pergunta que a gente teria feito é: existe alteração do ciclo cardíaco? Tem alteração de intervalo pré-ejetivo? Como é que está o ciclo cardíaco desse paciente antes de indicar ressincronização? Outro detalhe: olha, eu não tenho alteração no ciclo cardíaco, meu ciclo cardíaco está todo ok, mas eu tenho um intervalo pré-ejetivo aumentado. É sinal que, às vezes, com QRS estreito, a eletromecânica não está funcionando. Então, apesar da ativação, ela está harmônica, rápida, mas o músculo não está respondendo. A gente leva esse paciente para um screening. O protocolo do INCOR é um ecoestresse. No nosso grupo na Beneficência Portuguesa, a gente faz o levosimendan. Então, se o paciente responde ao levosimendan, ele acaba sendo um candidato a essa terapia. Por que no nosso racional levosimendan? Porque o mecanismo químico, eletroquímico do levosimendan é parecido com o proposto pelo CCM, que é ser um inotrópico sensibilizador do cálcio. Então, quando ele responde ao levosimendan, ele passa a ser um candidato, no nosso modo de entender, ao CCM. E em tese até melhor, né, Carlos? Porque o levosimendan também há consumo, né, de oxigênio. Então, é uma estratégia interessante. Vou começar a pensar sobre isso também. Quando você avalia, por exemplo, miocárdio viável, né, então você analisa que você tem muito miocárdio, que muitas vezes, ele, embora seja viável, ele não é utilizado. Né? Quando você vai fazer a avaliação de viabilidade miocárdica na ressonância magnética, né, nem sempre esse miocárdio está sendo estimulado. E talvez mecanismos de contração possam ajudar nesse sentido. Todo avanço de tecnologia, inicialmente, ele é contestado. Né? Depois ele é tolerado, depois ele é aceito e depois praticado. Eu acho que todos esses conhecimentos de leadless, estimulação fisiológica e método de contratilidade, que agora não somente na estimulação, mas também ajudando a contração cardíaca, eu acho que vem realmente a mudar a história da estimulação cardíaca. Né? Eu lembro que quando eu fazia residência no Dante Pazzanese, a moda era colocar eletrodo na ponta de ventrículo direito. Né? E quando a gente colocava em septo alto, de certa forma era de modo criticado. Mas vimos que também tinha segurança nessa estimulação cardíaca, e muitas vezes o QRS estreitava, existia uma melhora da performance, por vezes a gente captava o sistema de condução. Isso precursou, na verdade, a estimulação fisiológica, e hoje praticamente todo mundo usa dessa maneira. Então, assim, há um avanço dessa tecnologia, né? Inicialmente contestado e agora realmente aceito por todos. Eu acho que o método de contratilidade, ele é um método que está se iniciando, que se desenvolve, vai desenvolver muita coisa. Né? Há um método de avaliação, que não somente o estreitamento QRS, mas a avaliação do método pré-ejetivo possibilita que essas terapias sejam cada vez mais precursoras. É isso aí. E esse caso, viu, Carlos, quando a primeira vez que eu fui olhar esse caso de perto, eu falei, rapaz, será que esse cara mesmo era para a gente ter ressincronizado ele? Será que já não era naquela época para ter colocado o CCM? Porque depois eu fui olhar esse QRS e digo, rapaz, será que esse QRS está desincrônico? E aí, né? Ou seja, então, às vezes até por pressão, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Esse paciente, quando a gente foi avaliá-lo em 2019, ele estava na UTI e não saía da UTI. E aí o médico, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Vamos ressincronizar. Mas depois eu fiquei olhando, digo, rapaz, será que de fato a gente fez um bem para esse paciente? Porque ele passou pela TRC, depois ele passou por uma extração do eletrodo de seio, depois a gente implantou no septo e até então não resolveu nada, né? Nós tivemos QRS lá, QRS ressincronizado na medida do possível, QRS fisiológico à medida do possível
e nada disso foi eficaz para melhorar. E aí vem o CCM e está mostrando até agora, 8 meses depois, pelo menos não hospitalização. Mas eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta de fato. O doutor Álvaro quer fazer um comentário? Tem uma coisa importante também de orientação do CASU, que a gente não faz, principalmente porque a gente não tem dispositivo para, e precisaria de um Y, de um outro conector, que infelizmente o Brasil é uma joia, né? Aboliu o Y, não existe mais. Mas é a colocação Bom, o paciente foi ressincronizado e não respondeu. Não responders da ressincronização clássica. C coronário, ventrículo direito e átrio. É de colocar um quarto eletrodo no ventrículo direito. E aí, no transoperatório, você vai perseguir a normalização do intervalo entre o início do QRS, que não é pré-ejetivo, né? Não é pré-ejetivo. É pré-ejetivo, mas não é o conceito, né? Não é o conceito do isovolumento. E busca-se, dentro do ventrículo direito, escolhendo pontos, a redução desse espaço, ou seja, a ressincronização. Então, antes, talvez, de botar mais 2 e um dispositivo, não é ainda que a gente tem dúvida, ou que não está tão estabelecido assim, seria o quarto eletrodo, que nós não podemos, porque a gente não tem um conector para fazer. Mas o caso tem uma casuística grande e de melhora ou melhor, fazer a ressincronização que não foi feita com 3 eletrodos, com 4 eletrodos. Porque a gente tem um ventrículo esquerdo que a gente não pode escolher. O ventrículo direito, a gente escolheu um lugar, mas não ressincronizou. Então, uma outra estimulação ventricular direita para tentar a ressincronização, e que é uma outra possibilidade. Então, você veja que o assunto é complexo. Muito. E tem uns que eu acho que, no fim, o que nós precisamos é dizer a ele que tenha fé e reze. É isso aí. Vamos lá. Então tá, gente. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez aos palestrantes.